O homem que desafiou um dos maiores impérios da história é o tema da superprodução que estreia amanhã, aqui na tela da Record. Paulo apóstolo vai mostrar o legado de um perseguidor de cristãos que se transforma no grande mensageiro da palavra de Jesus. As viagens de Paulo, em nome da fé, deixaram marcas pelo mundo até hoje. De uma pequena ilha no mar Mediterrâneo aos subterrâneos da antiga Jerusalém. Cenários tão diferentes que testemunharam a passagem de um nome decisivo para a fé cristã, o apóstolo Paulo. Paulo é responsável por levar essa mensagem para inúmeras localidades do mundo antigo. Ele é o maior missionário do cristianismo do primeiro século. Nos tempos do Império Romano, ele ficou conhecido por fazer grandes expedições para levar a palavra de Jesus. Paulo, ele viajava muito por causa da missão. O foco era, eu vou chegar lá e eu vou falar de Jesus, e eu vou fazer discípulos. Paulo visitou diversas cidades da Grécia, como Atenas. Ao chegar em Atenas, Paulo ficou profundamente perturbado com a adoração a deuses e ídolos que havia na cidade. Mas acabou que isso lhe deu mais força para espalhar a mensagem de Cristo. Aqui em Atenas, um dos marcos da passagem de Paulo foi o grande discurso que ele fez diante de juízes daquela época. A força da oratória do apóstolo impressiona a todos. Logo, ele domina a língua grega. Também domina a literatura, a cultura grega, porque ele faz referência a poetas, autores gregos. E Paulo fala com eles assim, sem medo. Então, ele conseguiu chegar aos gregos. Ele abriu essas igrejas que se tornaram muito fortes. Se não fosse por Paulo, então o cristianismo teria ficado ali em Israel. Ao retornar de uma dessas viagens, Paulo é preso em Jerusalém, acusado de violar as leis da época e tirar o que eles chamavam de ordem no local mais sagrado da cidade. Ele foi acusado de tentar botar um gentio dentro do templo. Aí gerou um caos, o pessoal partiu para cima e Paulo é preso. Gentio é o termo usado para definir pessoas sem origem judaica. Paulo seguiu o ensinamento de Jesus de que a fé precisava ultrapassar fronteiras e ser levada a todos. Essa perspectiva de que cada pessoa como ela é, fazendo parte de uma mesma comunidade, acho que é a maior atualidade de Paulo para nós. Depois do tumulto, Paulo foi conduzido para esse local, a Fortaleza Antônia, um posto militar estratégico, obra do rei Herodes. Ele construiu essa fortaleza para conseguir observar sobre os judeus, porque a Fortaleza de Antônio controlava o templo controlava a cidade. Localizada no coração de Jerusalém, o labirinto de muros espessos mantinha os inimigos de Roma longe da luz e da liberdade. Essa janela está no nível atual da rua aqui em Jerusalém. 5 metros abaixo, mais ou menos, onde nós estamos agora, está o nível da rua da época do apóstolo Paulo, há mais de 2000 anos. E aqui na área das escavações, há descobertas identificadas em lugares ainda mais profundos. Esse lugar é uma conexão evidente do tempo de Paulo com o nosso tempo hoje. Com certeza, quando você passa por aqui e você vê as paredes e a cisterna e toda essa região da rua romana, você pode imaginar como que Paulo andava nessas ruelas e nessas cidades. Paulo pede para ser julgado em Roma e é levado como prisioneiro para o coração do império. Mas no caminho até lá, um naufrágio em pleno mar Mediterrâneo obriga a tripulação a fazer uma parada inesperada, na ilha de Malta. Infelizmente para o Paulo, ele acabou naufragando aqui na costa de Malta. Era uma ilha diferente, mas quando ele saiu do barco, ele foi muito bem recebido pelas pessoas. A passagem de Paulo pela ilha deixa marcas até hoje. Nesse monumento temos versículos muito interessantes. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade. Nos distinguiram também com muitas honras.
Essa é uma estrada da época do apóstolo Paulo. Segundo os pesquisadores, a característica que aponta para uma obra do tempo do Império Romano é essa margem feita com pedras enfileiradas. Nós estamos numa estrada que dava acesso a uma comunidade romana aqui na ilha, com todas essas características ao redor do Império Romano. Ele queria vir a Roma. O que ele queria era evangelizar. O que importava para ele era que escutasse a palavra de Jesus. Paulo levou a palavra ao pé da letra. É com amor que se constrói, é com amor que se perdoa, é com amor que se faz tudo. A vida surpreendente do homem que mudou os rumos do cristianismo é o tema da superprodução Paulo, o Apóstolo. As pessoas vão se surpreender. A história de Paulo transcende a questão da própria religião. Uma trama que revela aventuras e os desafios das jornadas bíblicas. Sequências de muita emoção, personagens históricos e lições de fé que marcaram a humanidade. Que esse homem viajou com as condições da época, o que ele fez na obra dele, com tudo que ele tinha, dá para ver que ele não parou em nenhum momento. Então é uma jornada muito grande que vai até o coração de Roma. A história do homem que enfrentou autoridades do primeiro século, do precursor do cristianismo, uma trajetória contada como nunca antes. Falar sobre Paulo é falar sobre o que Jesus veio fazer aqui. Só que essa informação não estava disponível para todos os povos. Convido a todos a assistirem Paulo, o Apóstolo. É uma história transformadora. Paulo, o Apóstolo, estreia amanhã às 9 da noite.